para vivermos bem. Amém? Nós vamos ler como texto base Jeremias 29, 4 ao 7. Jeremias. No telão vai estar aqui a versão revista e atualizada, mas hoje eu vou ler na revista, na versão, nova versão transformadora, NVT. Se você quiser se colocar em pé mais uma vez em reverência à palavra do Senhor, você pode acompanhar no telão. O texto nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. É Deus falando através de Jeremias para o povo. O Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se e não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Ou como está aqui nesta versão: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Você pode se assentar. Existem alguns perigos na caminhada cristã. E os perigos sempre são encontrados nos extremos. O cristão, ele deve ser sempre bem equilibrado na sua vida, nas suas decisões e na sua caminhada. Existe o extremo daqueles que confiam no Senhor, que entregaram o seu coração para o Senhor e acham que Deus não se importa, que Deus não vai interferir, então tem que correr atrás e se esforçar para que as coisas aconteçam. Agora, o outro extremo também é perigoso, porque existem pessoas dizendo: não, Deus só se preocupa com o nosso lado espiritual. Deus não quer prosperidade, Deus não quer bênção, Deus não quer paz, Deus quer salvar apenas o homem e levar para o céu. Então, são extremos perigosos. E quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que precisamos agir em sabedoria. Porque as bênçãos que Deus tem para a nossa vida vão muito além das bênçãos espirituais. Deus quer nos abençoar espiritualmente, mas Ele quer que a bênção também seja no plano terreno. E é esse texto, irmãos. Eu vou rapidamente dar um pano de fundo o que estava acontecendo. Israel havia desobedecido a Deus. Deus havia levado o povo cativo lá para a Babilônia. Eles estavam cativos na Babilônia. E lá na Babilônia existiam muitos falsos profetas. E os falsos profetas estavam profetizando, dizendo: olha, Deus vai nos tirar da Babilônia e Deus nos levará novamente para a nossa terra, Jerusalém. Nós não vamos ficar aqui porque Deus vai levantar alguém, Deus vai proporcionar situações com que a gente volte para a nossa terra. E Deus usa então o profeta Jeremias para que ele envie esta palavra àqueles que estão na Babilônia, dizendo: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque Deus falou que vocês vão ficar 70 anos. Se Deus falou que é 70, não é 30, não é 40, não é 68, 65, são 70 anos. Portanto, aí aonde vocês estão, vocês construam casas, vocês plantem árvores frutíferas, vocês casem, tenham filhos, façam com que os filhos casem para que vocês tenham netos. Não é o homem falando, é o próprio Deus dizendo que não importava onde aquele povo estivesse, a bênção do Senhor estaria com eles. Deus havia levado aquele povo para um período de castigo, mas dentro do castigo Deus estava dizendo: eu irei abençoar vocês.
A minha bênção continuará sobre a vida de vocês. Irmãos, esta mentalidade quando a gente pensa que Deus ele está predisposto a pagar com a mesma moeda. Esse revanchismo, isso é do homem, não é de Deus. Deus não fica lá, vocês pisaram na bola, vocês me desobedeceram, agora vocês vão ver. Deus ele sempre está com o braço da misericórdia estendido, e a palavra do Senhor diz que as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então nós não estamos aqui porque somos bons, nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que os outros, mas é que a misericórdia do Senhor está derramada sobre nós. Então o povo estava lá, o Senhor falou assim, não, eu falei que seria 70 anos, vocês estão morrendo de saudade da terra de vocês, vocês voltarão para lá, mas primeiro vocês vão ficar aí. Vão cumprir o tempo de castigo, mas aí eu vou abençoar vocês também. Irmãos, nós estamos falando de sabedoria para viver bem. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós temos que entender, irmãos, Deus, ele deixou muitas fontes de sabedoria para que a gente possa beber destas fontes. Existe a escola, existe a faculdade, existe os cursos profissionalizantes. A gente aprende com gente que é crente, a gente aprende com gente que não é crente, a gente aprende com gente que teme a Deus, a gente aprende com ateus, porque existe um conhecimento e uma sabedoria universal que o próprio Deus disse, o salmista diz que o Senhor dá sabedoria aos homens, que o Senhor dá conhecimento aos homens. Então existe o conhecimento geral. Então por isso que a gente vai à escola, por isso que a gente vai à faculdade, por isso que a gente faz curso, por isso que a gente busca aprendizado. Mas existe uma fonte principal chamada Deus, que é uma fonte de sabedoria que não sofre alteração, uma fonte de sabedoria que é absoluta. Porque a sabedoria do homem muda. Esta semana ainda eu estava vendo de novo a história da comida. Então a gente vê um vídeo de um médico dizendo, as redes sociais só mandam vídeos de médico dizendo. Então eu estava vendo o médico falando sobre o coração. O que você precisa fazer para o seu coração ficar bom e você viver bastante? Daí ele disse que você tem que comer A, B, C e D. Daqui a pouco, 10 minutos depois, você vê um outro médico dizendo, se você comer A, B, C e D, você vai morrer cedo. Esses dias eu estava vendo um médico dizendo, olha, você precisa fazer academia, porque se você não fizer academia, você vai morrer cedo. Daqui a pouco tinha um médico dizendo, olha, o coração é um órgão que vai bater tantos milhões de vezes. Se você for para a academia, se você correr, você faz o coração acelerar, ele vai bater mais e você vai morrer mais cedo. Em quem a gente acredita? Na via das dúvidas, eu fico sentado no sofá em casa, né? Não vamos nem correr, nem fazer academia, vamos ficar esperando. Mas a fonte de sabedoria que nós encontramos em Deus, pela sua palavra, é uma fonte que não muda. É uma fonte de verdade absoluta. Era, é e sempre será. Os homens podem tentar mudar, não vai fazer diferença nenhuma. Existem aí uma agenda que os irmãos sabem muito bem, que querem atualizar a Bíblia. Vamos ter que tirar tal livro, vamos ter que tirar tal versículo, vamos ter que tirar tal parte. Pode tirar o que for, a Bíblia continua sendo Bíblia, pecado continua sendo pecado, o certo continua sendo certo, o que agrada a Deus continua sendo as mesmas coisas, o que desagrada continua sendo, tirando ou não da Bíblia, está lá. A Bíblia é verdade absoluta para as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para Provérbios 9, 10, o sábio Salomão está dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós quisermos sabedoria para viver bem, o primeiro passo é temer a Deus.
O primeiro passo é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Temer a Deus... Deixa eu beber uma água antes aqui. Estamos sarando da gripe, mas já está bem melhor, graças a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus e honrar a Deus. Temer a Deus não é dizer que teme a Deus. Eu temo a Deus. Então o temer não é algo teórico, o temer a Deus é algo prático. As nossas ações, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, o que nós fazemos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós praticamos, o que nós deixamos de praticar, tudo tem que ser na direção de honrar a Deus e de respeitar a Deus. Nós estamos estudando ali, não é, irmã Elma, no Jardim Bela Vista, sobre a doutrina do pecado. E é só mexer nessas coisas, né? Achou a apostila? A irmã Elma, estava tão bom o curso que a irmã Elma perdeu a apostila, né? Irmãos, quando a gente mexe nessas coisas, é difícil, né? Pregar sobre outros assuntos é tranquilo, mas quando a gente entra nesse assunto, a coisa fica pesada. E nós estávamos falando sobre isso, falando sobre o respeito, sobre o honrar a Deus, sobre o abrir mão, sobre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso aqui é pecado ou não é? Sendo ou não sendo, a primeira coisa que eu pergunto, vai agradar a Deus? Essa minha ação vai honrar a Deus? Se não for para honrar a Deus, eu prefiro abrir mão. Então, temer a Deus é respeitar a Deus e honrar a Deus. Então, nós precisamos, vamos dar um exemplo bem prático, bem simples. Vamos pegar uma coisa aqui, que todo mundo já deve ter vivenciado. Um exemplo de um filho que fuma, filho solteiro que mora na casa dos pais e fuma. E ele, quando está com vontade de fumar, ele não acende o cigarro dentro da casa. Ele vai e fuma lá para o lado de fora. Pode estar o frio que for, pode estar geando, de madrugada, 3 horas da manhã, se bateu vontade de fumar, ele vai lá na geada e não acende o cigarro dentro de casa. O que ele está fazendo? Respeitando a casa. Respeitando a autoridade do pai e da mãe. Se quiser fumar, fume em qualquer lugar, menos aqui. Já fez isso, né? Quiser fumar, fume para lá, mas não aqui. E a pessoa prefere sair no frio e fumar do que abrir mão do dito, embaixo da chuva. Então o que acontece, irmãos? Trazendo para o lado espiritual, o respeito é isto. Deus falou que não quer que eu faça isto. Eu poderia até fazer, mas eu não vou fazer. Eu prefiro abrir mão. Eu vou respeitar. E a minha atitude vai ser uma atitude de honrar a Deus. Então o temor do Senhor é o quê? O princípio, o início, o começo. Mas também princípio nós podemos entender como uma verdade absoluta e imutável. O princípio, o temor do Senhor é o princípio, o início. É o início da verdade absoluta sobre as nossas vidas. É interessante, irmãos, que eu estava lendo a palavra do Senhor esta semana, e existem alguns textos interessantes dizendo que Deus ocultou a sua sabedoria dos sábios desse mundo e revelou a sua sabedoria aos pequenininhos. E quando estava lendo esse texto, eu fiz uma viagem mental. Eu fiquei pensando, pegar aí um dos principais filósofos do Brasil, tem uns bem famosos aí, né? E eu fosse conversar com este homem. Humanamente, eu ia tomar uma surra de conhecimento, de sabedoria, de filosofia, de transcendência no pensamento. Mas quando a gente fala Deus existe,
a sabedoria daquele homem ia dizer: não é possível que Deus exista. Hoje ainda eu estava vendo um pedaço de uma entrevista de um cientista famoso aqui do Brasil, ele contando tantas histórias e ele dizendo assim: eu não consigo acreditar que Deus existe. E eu lembrei do texto que Deus pega a sua sabedoria e esconde dos grandes, para que nós, os desprezados dessa sociedade, aqueles que são tidos como o refúgio da sociedade, que bom que esse crente não existisse no mundo, mas a sabedoria do Senhor está liberada e nós temos livre acesso, temendo ao Senhor, irá iniciar o processo de sabedoria na nossa vida. Então, irmãos, quando Deus fala através de Jeremias ao povo dizendo: construam, plantem pomares, casem, tenham filhos. Qual que era a atitude que aquele povo deveria tomar? Qual que era a atitude sensata e a atitude sábia do povo que estava exilado na Babilônia? Respeitar a palavra de Deus e honrar a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que parece que quando é para apertar o cinto, é mais fácil a gente aceitar a palavra de Deus do que quando é para viver as bênçãos de Deus. Quando Deus promete bênçãos para a nossa vida, muitas vezes a gente fecha o coração. Mas se falar assim: está vindo luta, oh, aleluia, glória a Deus. Está vindo bênção, não sei se essa palavra é de Deus, não. Não sei, ser abençoado. Mas o povo ouviu a voz de Deus através do profeta Jeremias. E como que eles deveriam respeitar e honrar e agradar a Deus? Crendo e obedecendo às palavras de Deus. Vamos construir casas. Já liga para o material de construção e manda trazer pedra, areia, cimento, tijolo. Vamos começar uma grande construção. Estava pensando em ficar solteiro, vou procurar uma esposa. A mulher estava pensando: acho que eu vou ficar uma solteira. Não, eu vou procurar um esposo. O casal estava pensando: quem sabe na Babilônia a gente tendo um filho é difícil. Não, vamos ter filhos. Vamos procurar sementes de árvores frutíferas e vamos fazer um lindo pomar. Isto era respeitar e honrar a voz de Deus, receber a palavra de Deus como verdade absoluta. Se Deus estava dizendo que era para fazer aquilo, eles precisavam ir e fazer aquilo. De que jeito? Exatamente do jeito que Deus estava pedindo que fosse feito. Nós estamos falando sobre sabedoria para viver bem. Irmãos, entenda uma coisa: em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer povo, em qualquer cultura, tem aqueles que acreditam na voz de Deus, aqueles que obedecem à voz de Deus, aqueles que agem em sabedoria e aqueles que rejeitam a voz de Deus e querem fazer do próprio jeito. E daí a vida começa a dar errada, os problemas começam a surgir, as coisas não vão bem, as coisas não acontecem, e daí começa a olhar para a vida do outro: mas por que está dando certo na vida do outro? Por que o outro está prosperando? Por que o outro está indo bem? Por que o outro está feliz? Porque está ouvindo a voz de Deus. Porque está obedecendo à voz de Deus. E é interessante, irmãos, que estas pessoas que não acreditam na voz de Deus, as pessoas que não acreditam na sabedoria que vem do alto, as pessoas que acham impossível o crente viver bem nessa terra, eles não vivem bem, e você que tem fé para viver, eles tentam arrastar você para o nível deles. Eles nunca olham para a sua vida e dizem: oh, fulano está indo bem. Está indo bem espiritualmente, está indo bem ministerialmente, está indo bem na família, está indo bem no casamento, está indo bem no emprego. Eu vou seguir os passos dele, não. Ô fulano, vem aqui para o meu nível, desce para cá. Larga a mão de ser besta, Deus não prospera. Larga a mão de ser tonto, Deus não quer que você viva bem, Deus quer que você viva aí sofrendo. Mas a palavra do Senhor estava dizendo: construam casas, plantem pomares, tenham filhos e orem pela prosperidade e a paz
porque a paz e a prosperidade de vocês depende da paz e da prosperidade da cidade que vocês vivem. Viver em sabedoria, irmãos. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Para quem que nós vamos dar ouvido? Quem que vai influenciar a nossa vida? Quem que vai influenciar as nossas decisões? Quando eu vou tomar uma decisão, a quem eu consulto? Alguém que está melhor do que eu ou alguém que está pior do que eu? Alguém que está andando em fé, andando em sabedoria, ou alguém que está andando em incredulidade e andando em desobediência à palavra do Senhor? O povo deixou de dar ouvidos à voz dos falsos profetas e creram na palavra do Senhor e seguiram a palavra do Senhor. Qual é o começo de tudo para viver bem? Viver respeitando e honrando a Deus, recebendo a palavra de Deus como verdade absoluta e imutável, crendo que o que Ele disse vai acontecer. Isso é fé. Fé é crer que vai acontecer exatamente o que Deus disse que vai acontecer. Embora os nossos olhos naturais possam não estar vendo, mas Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Embora as circunstâncias ao nosso redor pareçam não favoráveis, mas se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Ou nós acreditamos na palavra soberana de Deus, nas promessas imutáveis do Senhor, ou nós vivemos em dúvida. Deus falou que ia me abençoar, mas não está me abençoando. Será? Será que vai acontecer? Será que os meus olhos ainda vão ver o cumprimento das promessas? Isso não é andar em fé. Andar em fé é crer que o que Deus disse que vai acontecer, de uma maneira ou outra, vai acontecer. Mas é interessante que no versículo 7, existe uma palavra bem interessante. Deixa eu ler só o versículo 7 de novo aqui. Diz assim: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade em que vocês estão. Trabalhem pela paz e pela prosperidade. Deus está mostrando que é sábio desejar, orar e trabalhar para que tudo que está à nossa volta vá bem, funcione bem, tenha paz e tenha prosperidade. Deus está nos fazendo olhar muito além daquilo que os nossos olhos querem ficar vendo. Muitas vezes a gente pensa que a nossa bênção, que a nossa paz, que a nossa prosperidade, que o nosso viver bem depende exclusivamente de nós. Eu lembro de uma história de um jovem que se apaixonou por uma jovem e eles se casaram. E quando eles se casaram, eles disseram assim, né? O marido disse para a esposa: olha, agora nós não... E é verídica essa história, né? Eu estou falando coisa que eu conheço, que eu vi, né? Agora nós não precisamos mais de ninguém. Você não precisa dos seus pais, não precisa dos teus irmãos. Eu não preciso dos meus pais, não preciso dos meus irmãos. Vamos viver a nossa própria vida. E se afastaram de todos. Mas veio o dia da adversidade. E eles precisaram da família. Veio o problema, veio a crise, veio a tempestade. E eles precisaram recorrer à família. Então o viver bem não depende exclusivamente de mim, não depende exclusivamente de você. O viver bem, Deus está dizendo que é algo maior, é mais amplo. É tudo que está à nossa volta. Deus estava falando: parem de olhar para o umbigo de vocês. Olhem ao redor, olhem para a terra, para a cidade aonde vocês estão. Olhem para a minha palavra, olhem para as minhas promessas e vejam tudo que eu quero fazer. É muito maior do que o pequeno que vocês estão pensando. O crente que pensa pequeno, ele não vive bem.
O crente que pensa pequeno não vive em sabedoria, não vive em prosperidade. O crente que quer se isolar, ele nunca vai viver bem. Porque Deus estava dizendo assim: vocês precisam orar pela cidade. Porque quando a cidade tiver paz, vocês terão paz. Porque quando a cidade prosperar, vocês vão prosperar. Quando a cidade for bem, vocês também irão bem. Quando houver segurança na cidade, vocês estarão seguros também. E é isso que o cristianismo tem deixado de fazer, é isso que a igreja tem deixado de fazer. Nós temos olhado para o nosso próprio umbigo e esquecido da cidade, e esquecido dos outros. Ontem ainda no estudo estava falando a respeito disso. Pastor Hamilton, estou chamando de pastor já, né? O presbítero Wagner, estudaram na escola do reino que teve aqui o ano passado. A igreja não influencia a televisão, não influencia cinema, não influencia música, não influencia arte, não influencia nas faculdades, nas escolas, abandonamos tudo. Pensamos só dentro da igreja, daí liga a televisão, não dá para assistir, porque só passa porcaria. É uma agenda. Os filmes que são produzidos hoje em Hollywood, não dá para assistir, porque está tudo dentro de uma agenda, ensinando a todo mundo falando a mesma língua. Vai para a escola, vai para a faculdade. Hoje, nas escolas aí, públicas, criancinhas pequenininhas já estão ensinando sobre sexualidade. E de uma maneira que a Bíblia não ensina. Porque nós deixamos de influenciar essas áreas. Na empresa, ontem eu perguntei, lá na empresa que você trabalha, tem grupo de oração dos crentes lá? É difícil, mas roda de truco tem. Rodinha para contar a piada indecente e moral? Tem. Porque nós pensamos que a nossa influência é só dentro da igreja. Que a gente precisa pensar só aqui, viver bem aqui. Mas Deus está falando, se vocês quiserem viver bem, com sabedoria, vocês precisam olhar ao redor e influenciar tudo que está ao redor. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês não podem receber a influência deste povo, vocês não podem viver segundo a cultura deste povo. Vocês são o meu povo, embora não estejam na terra que eu prometi, mas vocês devem se tornar influência na Babilônia. E quando vocês influenciarem a Babilônia, quando a Babilônia puder ver o Deus que vocês servem, as coisas maravilhosas que o Deus que vocês servem faz, eles também desejarão ter este Deus, servir este Deus, seguir este Deus. Então, irmãos, para vivermos bem, vai muito além de uma busca pessoal e particular, é uma busca coletiva. Então, para viver bem, irmãos, não é difícil, não vou nem falar de gente que não é crente, eu vou falar de gente que é crente. Não é difícil você ver pessoas que estão trabalhando na empresa, que o salário vem daquela empresa, que o sustento vem daquela empresa, e fala assim: se isso aqui fechar, que feche. O patrão que se exploda. A tua prosperidade depende da prosperidade da empresa. Se a empresa for bem, ela vai crescer, vai precisar de mais funcionários, os funcionários que estão ali vão ser promovidos. É uma questão de sabedoria. É o que a gente vê, infelizmente, irmãos, no setor público. A gente é mal atendido porque a pessoa que vai atender fala assim: eu não estou nem aí com esse povo, eu não posso ser mandado embora. Eu tenho estabilidade de emprego. Não tem a mentalidade de sabedoria, de dizer: se eu fizer bem aqui, todo mundo vai viver melhor. Você vai no hospital público, todo mundo trabalhasse certinho, do jeito certo, todo mundo seria melhor, o mundo seria melhor, a cidade seria melhor, o ambiente do hospital seria melhor. Se você vai na prefeitura e todo mundo estivesse trabalhando de maneira sábia, seria muito mais agradável você estar naquele ambiente. Mas não é só no setor público, no setor privado é a mesma coisa. A gente tem as nossas dificuldades.
Eu sempre olho e falo, essa pessoa não está nem aí. Precisava de um extrato da conta da igreja para levar para o contador. Uma semana para conseguir um extrato. Manda mensagem, liga para o gerente, e vai atrás, e volta. A pessoa não está pensando, assim, vamos tratar bem esse cliente aqui. Não sei, vai que ele é um milionário e vai trazer bastante dinheiro para o banco. Agora a Denise foi pagar umas contas ali da igreja, ela falou assim, a Mega Sena está acumulada em mais de 100 milhões. Ô, Jesus, ganhar, hein, isso aí? Não sabe quem que vai ganhar. Daí trata mal o cliente lá do banco. A pessoa ganha lá, não sei, 50 milhões. Fala, naquele banco eu não coloco dinheiro. Perdeu o cliente. Então, irmãos, nós precisamos aprender a sabedoria. Vai além de nós mesmos. Temos que olhar além. Eu vou fazer a diferença na minha empresa. Deixa eu dar aqui 2 testemunhos bem rapidinho para entender o que é sabedoria. Eu fui no aniversário e estava conversando com uma pessoa que trabalhava na agência do trabalhador. E eu conversando, eu não vou perder tempo, vamos perguntar, como é que está o trabalho? Como é que estão as vagas de emprego? E a pessoa me disse assim, não tem mão de obra qualificada para trabalhar com empilhadeira. Está sobrando vaga de operador de empilhadeira. Eu saí daquele aniversário e encontrei 2 pessoas. Uma estava desempregada, sem fazer nada. Eu falei assim, faça o curso de empilhadeira que você logo vai conseguir um emprego. E ele não fez. E eu conversei com outra pessoa, eu falei assim, olha, faz o curso de empilhadeira. Ah, mas eu estou fazendo um curso de elétrica. Bom, você que escolhe. Ele abandonou o curso de elétrica, fez o curso de empilhadeira e conseguiu a vaga. Logo conseguiu trabalhar. Trabalhando na empilhadeira. Então o que acontece? Sabedoria para viver. Vou receber uma instrução e vou colocar diante essa instrução. Se Deus está falando, vamos obedecer à voz do Senhor. E esta pessoa é um exemplo aonde trabalha. E o que aconteceu? Esses dias veio o segundo testemunho. O chefe falou assim, depois passa lá no meu escritório. Chega a dar um frio na barriga, né? O encarregado, não sei, gerente. Daí a pessoa foi lá e falou assim, é o seguinte, é uma multinacional muito grande. Veio uma ordem para mim que eu devo promover uma pessoa, um cargo melhor, um salário melhor. Para quem que eu vou dar esse? Como você é modelo aqui dentro, está para você a promoção. Está promovido. Então o que acontece? Trabalhar com sabedoria. É uma multinacional, eu só sou um número, não é isso que se fala por aí? Estou trabalhando para o patrão ficar rico? Só sou um número dentro da empresa? Não, essa pessoa não interessa se é uma multinacional que está em muitos países do mundo. Eu vou trabalhar, fazer mais do que a minha função, vou fazer certinho, vou trabalhar. No dia da promoção, ele recebeu a promoção. Então o que acontece? É isso que Deus estava falando. A prosperidade de vocês precisa ser trabalhada. A paz de vocês só vem depois de muito trabalho. E a gente pensa que vai cruzar os braços e a paz vai chegar na nossa vida, a prosperidade vai chegar na nossa vida e no estalar de dedos nós passaríamos a viver bem. Esses dias fomos procurados por uma pessoa que está passando por uma crise. Está começando a entrar num estado de depressão, está entrando num estágio de não ter mais ânimo para a vida. E vieram conversar comigo. Eu falei assim, não adianta. Não vou nem falar nada. Por quê? Porque tudo que fala não faz. Precisa trabalhar isso aqui. Precisa trabalhar esta área. Precisa trabalhar aquela outra área. Precisa abrir mão disso. Precisa fazer aquilo outro. Fala a mesma coisa que falar com essa madeira. Não faz nada. Então não vou perder tempo. Então sabedoria para viver bem é seguir as instruções que Deus traz para a nossa vida. Isso significa que exige trabalho. Deus estava dizendo, olha, fiquem aí nessa terra e esperem porque a prosperidade vem sobre a vida de vocês. Esperem porque a paz vai chegar. Deus estava dizendo, trabalhem pela paz e trabalhem pela prosperidade.
Ao mesmo tempo que existe uma promessa soberana de Deus sobre a nossa vida, existe também algo que nós precisamos fazer. Precisamos trabalhar. Orar e trabalhar para que o Brasil vá bem. Orar e trabalhar para que o Paraná vá bem. Orar e trabalhar para que a nossa querida cidade de Campo Largo vá bem. Orar e trabalhar para que o nosso bairro vá bem. Orar e trabalhar para que a nossa casa vá bem. Orar e trabalhar para que a nossa igreja vá bem. Paz e prosperidade não depende só da promessa de Deus, depende também do nosso trabalho. Tem pessoas que acham que a paz e a prosperidade é um milagre. Aí eu vou lá, Deus age de maneira instantânea. A gente vem a um culto como esse e volta bem para casa. A gente vem a um culto desse aqui, a gente volta com paz para casa. A gente vem a um culto como esse e volta abençoado para casa. A gente vem num culto como esse e leva muitas bênçãos para a nossa casa, mas não é o suficiente, precisamos continuar trabalhando com isto. Como é que a gente trabalha? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, buscando a direção de Deus para a nossa vida. Senhor, surgiu um problema, como é que eu vou resolver isso aqui? Senhor, tem algo aqui que eu não estou dando conta de lidar, como é que eu faço com isto? Então é trabalhar. Deus está ensinando e compartilhando a sua sabedoria divina com o povo que estava desanimado na Babilônia, mostrando o caminho para viver bem. Pastor Rubinho, certo tempo atrás, ele pregou aqui sobre o povo na Babilônia que tinham pendurado as harpas no salgueiro. Tinham pendurado as harpas nas árvores. Eles não cantavam, o povo judeu é muito alegre, é muito festivo. Eles dançam, eles têm ali os saltérios, os pandeiros, eles são muito alegres. Agora o povo não cantava, não ouvia mais cântico, não ouvia mais o saltério, não ouvia mais a harpa, estava todo mundo murcho, desanimado. De repente chega a palavra de Deus através de Jeremias dizendo: a alegria vai retornar, a paz vai retornar, a prosperidade vai chegar, mas vocês precisam trabalhar para que tudo que está ao redor também venha contribuir para que esta bênção geral chegue e se torne uma bênção privada e particular na sua vida. Hoje precisamos tomar posse desta sabedoria divina, agarrá-la e usá-la no nosso dia a dia para que possamos viver bem. Todos nós temos a possibilidade de viver bem. Se você encontrar um crente que não está vivendo bem, é a opção dele. Ele está rejeitando as bênçãos de Deus. Mas se você encontrar crente que está vivendo bem, saiba que ele está vivendo em sabedoria. Que ele está tendo como absoluta a palavra de Deus, como verdade absoluta na sua vida. Ele ouve a voz de Deus, ele obedece à voz de Deus, ele honra a Deus, ele respeita a Deus, ele tem como verdade absoluta aquilo que Deus fala, e ele segue e começa a ter uma vida boa. Se coloque